Tempo meio chuvoso, parabéns a você que veio buscar Deus rumo a Pentecostes. E nós estamos numa campanha rumo a Pentecostes, numa série de pregações, nos preparando para receber. Só que a gente não vai receber só no dia de Pentecostes, a gente vai receber no caminho de Pentecostes. É um tempo, sabe, quando a gente pensa na ordem de Jesus, que ele disse, não saiam de Jerusalém, sem que vocês sejam revestidos de quê? De poder. Então fala, revestido de poder. Essa é a palavra-chave para este ano de Pentecostes. Quando a gente não tem a roupa certa, você nunca está protegido. Se você está no verão com roupa de inverno, você vai ficar doente e vice-versa. Então, você precisa estar com a roupa adequada para aguentar o tranco do que está acontecendo no mundo. É um revestimento de poder que você vai receber em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 5. Parece que não é um texto que fala de poder, de dom, porque essa é uma busca de dons. E eu quero dizer que nesta trajetória, eu quero convidar a igreja a entrar também em jejum e oração, clamando. Sabe, é muito bonito você ver a unção, a graça em outras pessoas, mas Deus não tem pessoas prediletas. Ele quer todo mundo, Ele quer o corpo dele revestido de poder, com dons, com discernimento, com sabedoria, com um sonho, com visão. Quem quer dom aqui? Então, o Espírito Santo quer te dar. Então, está tudo bem. Você quer e Ele quer te dar. Em Marcos capítulo 5, é uma passagem que parece, como eu disse, que não tem nada a ver com Pentecostes, porque ela é tão conhecida, o gadareno. Aí você fala, libertação. Quando eu falo do gadareno, eu falo de libertação, e não é o assunto, então, é o assunto. Só que esse texto é um texto tão rico, que aqui não teve só libertação, teve um revestimento de poder que você vai ver. Mas em Marcos capítulo 5, está escrito no versículo 1, a partir do versículo 1, entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Bom, aqui, Marcos 5, já fala que eles estão chegando. Só que antes deles chegar, Jesus, quem lembra o que aconteceu? Eles enfrentaram grande tempestade, grande resistência. Então, a notícia que eu tenho para te dar é que Jesus, você é um gadareno, eu sou uma gadarena, todos nós precisamos desesperadamente de Jesus. Precisamos do socorro dele. Alguns precisam na área espiritual, outros precisam na área emocional. São prisões. A gente olha para o gadareno e só vê demônios. No entanto, você vai ver que ele era aprisionado em várias áreas. E aqui, todos nós, se Cristo não tivesse vindo, todos nós teríamos o nível de vida desse homem. Esquece que ele está... Claro, não tem como esquecer, o texto fala de libertação, mas não foca só na libertação dele. Libertação foi um presente de Deus que ele recebeu, mas ele recebeu muitas coisas além de libertação. E hoje é dia de quebra de algema, hoje é dia de libertação em todas as áreas da sua vida, porque Cristo nos libertou e quando Ele nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Os discípulos não estavam entendendo que eles iam receber uma grande lição ao ver este homem. Então, Jesus, quando ele veio à terra, ele saiu do céu. Você tem que entender isso. Ele saiu do céu. E ele enfrentou todo e qualquer tipo de oposição, de tempestade, só para vir trazer salvação para nós. Por isso que eu disse que a nossa história coincide com a história do gadareno. Então, quando ele foi... Aqui está escrito, vamos repetir, versículo 12. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. E fala mais do que acontecia com ele. Porque, deixa eu pôr o óculos, agora ficou difícil. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Esse homem, se você fizer uma listinha do que esse homem estava vivendo, ele era um homem oprimido.
ele era um homem subjugado, ele era um homem entristecido. Você acha que ele ficava 24 horas possesso? Não. Quando ele tinha um intervalo, voltava à lucidez, o que vinha? Vinha angústia, vinha medo. Ele tinha medo, com certeza. Ele fazia medo nas pessoas, mas ele sozinho, quando ele não estava possesso, ele tinha medo daquilo que ele vivia. Ele devia ter visões até terríveis. Já pensou quando passava a possessão e ele se encontrava no meio do cemitério? Então, tudo que esse homem sente, se você olha, quando eu olho, vamos ver só as notícias de hoje, né? Aí eu olho para o Oriente Médio, eu vejo Israel, Jerusalém em chamas. E foi um fogo, não foi por acaso, foi um fogo realmente, uma tática de guerra, para cansar, para destruir aquilo que é a terra dos judeus, que ali é tão difícil, plantação. Aí você olha para o Oriente Médio, conflito. Você olha para a Europa, o apagão. Aconteceu o apagão, o que é isso? E agora é a teoria da conspiração, logo veio dizer, né, um ataque cibernético. Olha, não foi um ataque cibernético, mas que a coisa estranha pede um kit sobrevivência, ou seja, não obrigou ninguém, mas sugeriu. Todo mundo na Europa deveria ter um kit sobrevivência. Aí, de repente, quem não comprou falou, meu Deus, por que eu não comprei o kit de sobrevivência? Olha só, eu precisava da lanterna que ia ter naquele kit de sobrevivência. Eu precisava do que eles falaram, que era o dinheiro para eu poder comprar, porque com cartão ninguém conseguiu comprar, lógico, tudo ficou fora do ar. E lá, entre as recomendações, é você ter dinheiro físico também guardado, um pouquinho para você, em qualquer emergência. Como assim? Tudo que avisou foi feito. Bom, o mundo está desse jeito. Eu nem vou continuar falando para você não ficar desesperado. Você veio aqui para receber alívio do Senhor. Mas o que eu estou falando é que a lista do gadareno era grande. A tua lista é grande também, grande de necessidades. Também, quando eu coloco também a lista do mundo, aonde que eu vou então? Se não tem segurança na Europa, não tem segurança nos Estados Unidos, não tem segurança na Ásia, eu estou indo de novo para o Japão daqui a pouco, e aquelas ameaças do mega terremoto no Japão. Quer dizer, aonde tem a segurança? Olhe para o alto. É ali que tem a segurança. É o que o Jonas pregou no domingo. Eu olho para o alto. De onde vem o meu socorro? Levanta a tua mão e diz, eu olho para o alto. De onde vem o meu socorro? Olha, para Jesus ter chegado até ali, duas coisas podem ter acontecido. Primeira opção, aquele homem, nos momentos de lucidez, ele não estava orando. Esse homem, ninguém pregou o evangelho para ele, mas ele pediu socorro, ele falava, eu preciso de socorro, alguém precisa me ajudar. As pessoas, quando chegam perto de mim para me ajudar, elas chegam com uma ajuda, elas querem me prender, elas colocam algemas para eu não machucar elas. Mas espera aí, eu estou precisando de socorro, não estou precisando de algema. Eu já tenho as algemas das trevas, agora algemas das pessoas também. Não, você já reparou que quando você mais precisa de ajuda, é quando você menos tem ajuda? É quando desaparece todo mundo, desaparece amigo, desaparece todo mundo, porque você precisa de ajuda. E Deus permite isso porque para que você saiba que pessoas são falhas, mas Ele não falha. Ele não falha nunca. Então esse homem, a primeira opção é que ele tenha pedido socorro de alguma forma. E pediu socorro, nem sabe direito para quem está pedindo, mas eu amo o seu coração. E a segunda opção, esse homem nem pediu socorro, mas Deus, que é onisciente, conhecia o coração dele, claro, com certeza, e a resposta do coração dele para um encontro com Deus. Eu quero dizer, aliás, a gente está às portas de um encontro com Deus. O encontro com Deus, esse encontro com Deus é um marco na tua vida, porque você tira 3 dias para ficar só com Ele, nada te distrai, absolutamente nada. É claro, você tem que receber muito, porque nada vai te distrair. E você precisa ter a manutenção. Quantos aqui já foram para o encontro?
Você sabia que você tem que ter um encontro com Deus todo dia? Você precisa ter. Pentecostes é um encontro com Deus. Foi um encontro com Deus lá no Monte Sinai. Deus falou para o povo, olha, eu quero que vocês subam aqui, porque é um encontro comigo. Vocês eram escravizados no Egito, agora eu quero dar um revestimento de poder. Nunca mais escravos. Nunca mais esse povo, nunca mais. Eles foram até exilados, mas escravos, nunca mais escravos. Vocês precisam entender que eu estou dando uma nova identidade, estou dando poder, autoridade, revestimento de poder. Era todo esse presente que Deus tinha para dar. O maior presente que você tem, bom, não dá para enumerar o maior. O maior presente é salvação, sim. Mas o segundo maior presente, não tem como eu colocar em graduação. Não, o maior presente é a salvação. Vou pôr tudo na mesma categoria. O presente de Deus para você foi salvação. O presente de Deus para você é o Espírito Santo que está aqui e que está dentro de você. Ele só gostaria de ter mais espaço no teu coração. Quanto mais espaço você der para o Espírito Santo, quanto menos de você e mais de Deus, aí sim, você vai ter, quando você deitar a cabeça no travesseiro, pode ser que Deus te dê sonhos. Não sei se esse for o seu dom. Senão Ele vai falar com você de várias formas. Quando você ouve uma música, quando você ouve uma pregação, e mais, você vai entender. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa igreja vai receber discernimento espiritual. Discernimento não só para você distinguir o que é certo e errado, o que é carne e o que é trevas, mas você precisa também discernir a voz de Deus. Discernir é entender. A voz de Deus, Deus fala com a gente, é a gente que não ouve. Por isso eu digo agora uma palavra profética para você, efatá, que seus ouvidos se abram e a partir de hoje você começa a entrar num nível com Deus, que você vai ouvir Deus andando, orando, dormindo, cantando, tomando banho. Você vai ouvir Deus, porque Deus tem amigos. O que Jesus disse? Eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo de quê? Amigos. Ele não quer ter, sabe, que você tenha só esse relacionamento, ó Deus altíssimo de Abraão, Isaac, Jacó, vai lá e tem uma lista de pedido. Ok, tudo bem, já falamos hoje, não é Deus? E Deus falou, peraí, eu nem comecei a falar, só você falou, você já está indo embora, você tem que me ouvir. Então para de ter um relacionamento com Deus de monólogo. Deus é o teu amigo, é teu pai, é teu Deus, é teu Senhor, é teu Salvador, teu Redentor, mas Ele é o teu amigo. E Ele está preparando, quando Ele vem, quando a geração é problemática, Ele não escolhe uma, duas, três pessoas, Ele escolhe aquela geração. É só você olhar para a geração de Êxodo. Não era só Moisés, era Arão, era Miriam, Caleb, Josué. E eu posso dizer o nome, Bezalel, Otiniel, tantos e tantos nomes. Gente, que geração de só gente top. Mas aí quando você chega na igreja primitiva, aí você fala, era só os 12. Que só os 12 que ficou 11, né? Não eram só os 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Não, eu tenho Estevão, eu tenho Paulo, eu tenho tanta gente, eu tenho Filipe, eu tenho tanta gente, Dorcas, tanta gente ali. Por quê? Porque Deus escolheu aquela geração e por isso Ele revestiu de poder e o diabo teve trabalho com aquela geração e ele vai ter trabalho com essa geração, porque você vai estar revestido de poder quando você acorda, você vai estar revestido de poder quando você sai na rua, quando você, sabe, quando você orar por uma pessoa, não vai ser qualquer tipo de oração, não, vai ser uma oração de poder, muito pode. A oração do justo muito pode na sua eficácia, ou seja, ela é poderosa. Fala comigo, a minha oração é poderosa. Por muito tempo eu achei que a minha oração não era poderosa. Eu achava que a oração dos outros era poderosa. A oração da minha mãe espiritual, que era a dona Esmerinda. Essa é a minha, ela Deus ouve. E eu sempre falo, dona Esmerinda, ora por mim. Não tem nada demais ela orar por mim. É bom as pessoas orarem por mim. Mas eu tinha que entender que a oração dela é poderosa realmente. Mas a minha oração também é poderosa. Quando eu entendi isso, eu escrevi o livro que eu não reeditei mais. Mas é a oração que funciona. Eu quero te dizer que a oração funciona.
Somos nós que delegamos esse poder para uma pessoa que você acha que tem mais intimidade, ou que tem uma oração mais, como eu disse, uma oração mais poderosa do que a tua. Mas eu deixei aqui o gadareno, e este homem, além de todas as prisões, quais eram as prisões? Nem falei. Ele tinha prisão familiar. Aonde? Você acha que ele conseguia ter relacionamento se ele era violento? Como é que você acha que ele era na casa dele, quando ele não estava nos sepulcros? E quando ele chegava lá, oi pai, oi mãe, ele era normal? Não, esse homem, de repente, todo mundo pisava em ovos. Todo mundo tinha problema, todo mundo tinha medo dele. Então, ele tinha problemas familiares. Problema financeiro ele tinha. Ele não conseguia trabalhar direito. Ele tinha problemas em todas as áreas da vida dele. Mas e espiritual, emocional, familiar e financeiro. Eu garanto que você se encaixa em algum desses problemas. Quem tem problema em alguma dessas áreas, levanta a mão. Familiar, ou espiritual, ou emocional, ou financeiro. Ah, você está falando... Aí eu lembro de uma ocasião, do jeito que eu coloquei generalizado, aí eu lembro de uma ocasião em que um pastor falou assim, que Deus, eu estava pregando, e ele pegou o microfone da minha mão, e ele disse assim, Deus está falando comigo, e eu, amém, né? Aí eu entreguei o microfone, aí ele falou assim, Deus falou que aqui tem gente, muita gente com problema na coluna. Eu olhei para ele e falei, gente, tem muita gente mesmo com problema na coluna, isso não é revelação. Aí, quando ele chamou à frente, veio aquela multidão, gente, problema na coluna, dor na coluna, e hérnia de disco, e tanta coisa, né? Aí veio toda aquela multidão, eu falei, uau, Deus falou com ele, né? Mas eu não estava sentindo no coração que Deus estava falando com ele. Aí, de repente, ele falou assim, e aqui do meu lado fica os que têm, bico de papagaio. Bico de papagaio, a coisa está estranha, né? Ele cortou minha pregação, aí bico de papagaio. Aí não tinha muito, viu? Tinha uns 2 ou 3 de bico de papagaio. Aí, e eu nunca tinha ouvido falar em bico de papagaio. Aí ele falou assim, e eu aqui, ó, estou aqui do lado dele, né? E aí ele, sai o bico e sai o papagaio. Gente, eu comecei a ficar vermelha. Eu queria rir, não podia rir. Eu nem sou de dar gargalhada. Eu queria rir, não podia rir. Eu falei, meu discernimento está ok. Quando eu senti que não era Deus, o meu discernimento ainda está ok. Mas entrou o pastor aí no meio. Mas o gadareno, agora eu quero que você, a mesma passagem, Marcos capítulo 5... Vou expor. Agora imagina, a dupla, eu, pastora Naira, ele, pastor Nairo. Ai, meu Deus, só comigo que acontecem essas coisas. Mas Lucas capítulo 8. Se eu posso resumir a vida do gadareno, caos. E eu posso dizer que hoje o mundo está um caos. A vida do gadareno estava um caos. A vida dele não tinha uma área, parecia Jó, não tinha uma área que não tinha sido tocada na vida. A gente só foca na área dos demônios, uma legião, 6.000 demônios. Se um já é ruim, imagina 6.000. 6.000 demônios, isso é muito horrível. Mas a vida dele toda estava caótica, não era só a vida espiritual. Então, em Lucas capítulo 8, quando uma passagem é muito importante, claro que nós vamos ter mais de uma vez nos evangelhos. Em Lucas capítulo 8, acontece algo que agora nós vamos entrar no versículo 28, porque até o versículo 28 a gente já leu. Então, versículo 28. Este homem saiu do meio dos sepulcros. Lembra, Marcos 5? Quando Jesus chegou lá em Gadara, aquele homem saiu dos sepulcros e foi encontrar com Jesus. Vê só, o homem foi encontrar com Jesus. E aí, no momento em que ele viu Jesus, ele está possesso. No momento em que ele vê Jesus, ele fala uma frase. Vamos ver o que ele fala? Olha a frase que ele fala quando ele vê Jesus no versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Então ele ficou liberto.
Não. Prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Gente, é muita coisa num versículo só. Você passa batido porque você quer ver logo a libertação do gadareno. Mas esse encontro aqui mostra que ele foi encontrar com Jesus, ele ainda estava possesso. Quem que falou? Foi o gadareno ou foram os demônios através do gadareno? Foram os demônios. E agora, como é que os demônios se prostraram? Número 1, todo joelho se dobrará no céu, se dobra, hoje já se dobra, porque Jesus ainda ia realizar a obra na cruz, mas estes demônios se dobraram porque reconheceram poder, autoridade sobre a vida de Jesus. Quando Jesus ele ficou em pé no Getsêmani, depois que ele orou, o que aconteceu? Os soldados que vinham prendê-lo caíram por terra. O que eu quero te dizer? Quanto mais intimidade com Deus, pode vir o demônio de tudo quanto é tamanho contra a tua vida, contra a tua família, mas eles têm que se prostrar não diante de você, mas diante do Deus que você serve, diante de Jesus. Por quê? Porque eles enxergam Jesus em você. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é uma realidade. Quando o mundo espiritual, os anjos olham Cristo em você. Os demônios olham Cristo em você. E você precisa. Agora, eles podem ver a tua carne também, né? Se você está cheio de você mesmo, ou se você está cheio de nada. Eu sempre ouvi uma frase que para mim não fazia tanto sentido, depois passou a fazer muito sentido. Vaso vazio faz muito barulho. Claro, se eu pegar um vaso, eu colocar uma moeda e eu ficar chacoalhando, vai fazer muito barulho. Agora, vaso cheio, ele não precisa fazer barulho. Ele está cheio, você coloca moeda e a moeda não vai fazer barulho nenhum. O que eu quero dizer com isso? Porque eu fiquei pensando muito nessa frase. Como assim? Eu não entendia, quando minha mãe falava isso, eu não entendia o que ela queria dizer. Mas depois eu passei a entender. Quando eu sou vazia, quando eu não tenho unção, quando eu não tenho amor, quando eu não tenho paz, quando eu não tenho alegria, quando eu não tenho perdão, quando eu não tenho a palavra de Deus dentro de mim, eu sou uma pessoa barulhenta. Eu critico, eu grito, eu sou violento. A carne grita, a carne faz barulho. Você quer ter sempre razão. Esse é o barulho da carne. Agora, o barulho do Espírito, a pessoa vai olhar para você e o barulho é poder e autoridade na tua vida, porque você está cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de amor, cheio de alegria. Será que você está cheio de amor? Você consegue amar pessoas? Amar pessoa maravilhosa todo mundo ama. Jesus falou isso. Eu quero saber se você está cheio de amor para amar pessoas difíceis. Aí já vai diminuir o amém. Mas cheio de amor é amar. Jesus ama a gente e nós somos difíceis. Por que você não pode amar o difícil? Então, você quer ter dom e não quer ter fruto? Não combina, não dá. O dom vai embora rapidinho. Você precisa, para ser algo sustentável, para você ter uma vida explosiva, como foi João, como foi Pedro, sabe? Para você ter essa vida cheia de poder, você precisa estar cheio de amor, cheio de Deus, cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio da palavra de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, esses demônios se ajoelharam e disseram, qual foi a frase? Lê. O que está escrito aí? Qual foi a pergunta? E exclamando, dizendo, que tenho eu contigo, Jesus. Eu peguei outras traduções que vai ficar mais claro para você. O que há entre mim e ti, Jesus? Claro que não tem nada. Não tem nada. Não tem nada a ver. Trevas e luz. Mas você fica, às vezes, andando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Os demônios disseram, olha, não tenho nada contigo. Por que você veio no meu terreno? Por que você invadiu o meu pedaço? Mas eu quero dizer que hoje Jesus vai invadir a tua casa, vai invadir a tua mente, vai invadir o teu coração com a tua autorização. Porque ele não, sem autorização, ele não vai não. Eu quero declarar que é a glória de Deus entrando em você. E ele se incomodou, ele entendeu que Jesus não estava chegando só para a vida daquele gadareno. É impossível, Jesus estava chegando
para aquelas 10 cidades. Ei, essas 10 cidades aqui são minhas. E eu quero dizer que a tua família é de Cristo. A tua vida é de Cristo. E a ilha do governador é de Cristo. Em nome de Jesus. A ilha do governador não é da violência. O Rio de Janeiro não é da violência. Nós delegamos muito poder para a política. A política está lá. Agora deixa a política ser política. E fala, Senhor, eu sei que a tua glória se manifestará sobre o Brasil. A sua glória se manifestará. Parece impossível, mas não é. Mas parece que está tudo piorando. Deus deixa ficar tudo um caos para que a glória seja dele, porque senão a glória seria de um homem. A glória e a restauração será de Deus. Se há uma igreja viva, então sim, há salvação. Mas a igreja precisa estar viva. Se a igreja ficar intimidada, então vai proliferar o que? As trevas. Mas se a igreja se posicionar, como que eu me posiciono? Em oração, vivendo em santidade e cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Aquele homem, naquele momento não era ele, eram os demônios. O que não tem nada a ver entre eu e o Senhor. Por que o Senhor veio incomodar, perturbar? Que fantástico. Jesus, ele entra para perturbar as trevas, mas para te libertar, para te equipar, para trazer o melhor do céu para você. Nós podemos viver uma vida, eu venho falando para vocês esse versículo, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Abundância, sabe? A abundância do céu é assim, medida recalcada, sacudida e transbordante. Se você quiser dom, aí Deus vai falar, ele está falando, eu quero te dar a medida recalcada, sacudida e transbordante de poder, autoridade, dom, transformação. E aquele homem ali ainda não tinha entrado o gadareno. Neste momento são os demônios. E como é que eles chamam? Filho do Deus Altíssimo. Ele falou o nome El Elyon. Sabe o que é Deus Altíssimo? Não há ninguém como o teu Deus. Não há ninguém maior do que o teu Deus. Não há ninguém mais poderoso do que o teu Deus. Não há ninguém mais glorioso do que o teu Deus. Não há ninguém como Ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém é como Ele. Por isso que o centurião, quando ele estava ao pé da cruz, ele falou, verdadeiramente tu és o filho do Deus vivo. Ele conhecia muitos deuses, porque ele era um centurião, ele servia muitos deuses romanos, mas ele nunca viu um daqueles deuses deixar a terra com escuridão por 3 horas. Nunca nenhum daqueles deuses trouxe terremoto, nunca nenhum daqueles deuses abriu os sepulcros, e ele viu tudo isso acontecer, e isso vai acontecer na sua vida. Olha, pensa na causa mais impossível. Para Deus não é impossível. Essa frase não é para algumas pessoas, é para todos nós. Para Deus não é impossível. Nós estamos vivendo o pior momento da história da humanidade. Eu ouso dizer que realmente é real. Eu nunca pensei que eu fosse viver estes últimos dias. Eu anunciava, mas eu não achava que ia ser tudo de uma vez e tão rápido. Mas eu já devia desconfiar, porque toda geração profética fica muito tempo para acontecer, mas quando começa a acontecer é tudo muito rápido. Deus está com pressa na sua vida, e por isso que Ele quer te encher de poder, autoridade, dons, te habilitar, te equipar. Um soldado não vai para a guerra sem as armas. Dons é a arma de Deus. Quando você tem visão, o reino espiritual é descortinado. Quando você tem um sonho, é um projeto, sonho de Deus, é um projeto do diabo que Deus está mostrando para você orar e para ser frustrado. Isso é arma. Os dons são armas de Deus para a gente entrar nessa guerra, e você vai ser equipado nesse Pentecoste, em nome de Jesus. Mas voltando para o gadareno, e ele disse, voltando para o versículo 28, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. E o restante da história eu conto para você.
Jesus escutou? Não, claro que Jesus não escutou. Eu cheguei aqui com um propósito. Eu vim libertar o Gadareno e essas 10 cidades. Eu vim porque este é um novo tempo sobre esta região. Este é um novo tempo sobre a nossa igreja e sobre a sua vida. Pensa num tempo novo. Pensa em algo que a tua mente não consegue conceber. Eu já consigo, por isso que eu estou tão agitada. Acaba uma obra já para outra. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar preparados para as multidões que Deus está trazendo. Esses banheiros não vai dar. Precisa de muito mais banheiro. Já não dá, mas precisa de muito mais banheiro. Nós precisamos de salas, muito mais salas para as crianças. O meu espírito está agitado, porque eu vejo o que Deus vai fazer. E Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer aqui na igreja. Isso não é uma palavra para te animar, é uma palavra que vem do coração de Deus. Por isso que Ele falou, frutificação extraordinária, frutificação além do muro, como foi José. José do Egito, ele recebeu uma palavra profética. Olha, você vai frutificar, mas os teus ramos, eles vão por cima do muro, e você vai frutificar dentro do muro e fora do muro. O que é fora do muro? Além dos limites. Isso que é uma frutificação. Eu tinha lá na casa da minha mãe, quando eu tinha por volta de uns 8 anos, eu amava que o galho da amora, da vizinha, entrava, tanto da amora quanto da ameixa. Ela entrava, e eu sempre gostei, desde pequenininha, sempre gostei de fruta. E ela entrava no nosso quintal, mas eu comia muita amora. Minha mão ficava que nem tinta, de tanta amora que eu pegava e que eu comia. E era muita ameixa, aquela ameixa amarelinha, que eu nem sei, tem um outro nome. Então, eu amava essa frutificação extraordinária, porque dava na casa dela e ainda me alimentava também. E agora você vai ter essa frutificação extraordinária. Pentecostes é tempo de frutificar de forma extraordinária. Ninguém dava nada por aqueles discípulos. Ninguém. Jesus morreu, agora acabou. Eles já eram mesmo só pescadores, a maior parte deles pescadores. Não vai dar em nada isso. O quê? Não vai dar em nada. Eles evangelizaram a Europa, a África, a Ásia. O poder de Deus fluía através da vida deles. O suor de Paulo, já não era os discípulos, já era de outra geração. O suor de Paulo curava. A unção de Deus é real. Você sabia que você transpira unção? Você sabia disso? Então isso é real. Mas voltando ao texto do Gadareno, o que acontece depois disso? Jesus não deu nem bola. 6.000 demônios, vocês vão sair? Sim. E eles saíram. E eles disseram, não queremos sair daqui da região. Olha, podemos entrar aqui no porco? Você sabe o que ele queria trazer? É claro que eles são espertos. Olha, não subestime a capacidade das trevas. Não superestime, mas também não subestime. Sabe o que eles queriam para entrar naqueles porcos? Só por uma coisa, trazer prejuízo material para aquelas pessoas, aqueles homens que adoravam o dinheiro. Eram os donos daqueles porcos. Eles não adoravam a Deus, adoravam ao dinheiro. E Jesus permitiu. E foi grande o prejuízo financeiro de quem não estava debaixo da cobertura de Deus. Eu quero te dizer, mas eu já nem precisa vir prejuízo, eu já estou no prejuízo financeiro. Não, você não tem noção do que vem sobre o mundo, mas sobre ti eu quero declarar a proteção de Deus sobre a tua vida. A proteção sobrenatural. Isso já aconteceu várias vezes. Ninguém tinha pão, mas a viúva de Sarepta não faltou trigo, não faltou azeite na casa dela, não vai faltar a provisão na sua casa. Mas está faltando hoje. Deus é o Deus de milagre. Hoje você está aqui para libertação. Aonde você está amarrado vai ser libertação. Mas aonde você tem que entender que a crise que vem sobre o mundo, pior, não vai entrar na sua vida. O sangue de Jesus sela a tua vida, sela a tua casa, a tua família e as tuas finanças. Não faltará provisão. Fala, levanta a tua mão e fala, eu creio em Jeová Jireh, o Deus provedor. Não vai faltar provisão na minha vida
Em nome de Jesus. Então, Jesus permitiu. E aquele homem, agora a gente vê um contraste. A gente vê que este homem, como que a gente encontra esse homem? No versículo 35, depois que ele foi liberto. Aí, então saiu o povo para ver o que se passara. Foram ter com Jesus, de fato. Acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e eles ficaram com medo. Gente, eles tinham que ficar com medo quando o homem era possesso. Agora, como é que ficaram com medo de ver o homem liberto? Olha, a multidão nunca entra em sintonia com o céu. Aquela multidão ainda estava tão desconectada com o céu, que ficou com medo quando o homem estava liberto. Primeira reação. Segunda reação, expulsaram Jesus. Perdemos dinheiro, olha, os porcos foram todos perdidos, não queremos você aqui. Quantas vezes você expulsa Jesus quando você diz, não tenho tempo? Aí você fala, eu nunca faria isso. Quando ele chama você, acorda um pouquinho mais cedo para orar, e você não acorda, você está expulsando Jesus da sua vida. E ele fala, eu queria te livrar, eu queria te revestir de poder para você ter um dia abençoado, e você me expulsou da sua vida. E ele fala, ok, você não me quer? Jesus não falou, olha, ninguém manda em mim, eu não vou sair daqui. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi embora. Porque os habitantes de Gadara mandaram Jesus embora. E a igreja moderna está mandando Jesus embora. Ela tem tempo para tudo, menos para Jesus. Ela tem tempo para ficar no Instagram falando mal dos outros, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Ela tem tempo para todo quanto é evento, mas não tem tempo para o maior evento, que é orar, estar com Jesus. E como que você quer ter dom se você expulsa Jesus toda hora? Jesus foi embora. E aquele homem fez um pedido. Como é que ele estava? Ele estava vestido. Fala comigo, vestido. Antes ele estava nu, sabe? Ele estava sem o revestimento de poder. E não era só a roupa física. Ele era uma pessoa vulnerável. Os demônios chegavam perto dele. Agora quem teve que bater em retirada foram os demônios, porque aquele homem estava cheio de Jesus. Aquele homem estava perto de Jesus. Aquele homem estava sentado ao lado de Jesus. Aquele homem não queria mais largar Jesus. Nunca mais os demônios chegariam perto dele. Aquele homem começou, e ele nem estava sabendo, mas o Senhor já tinha presenteado ele com dons, e você vai ver quais foram os dons. Então aquele homem estava vestido. O que mais que esse homem estava? Este homem estava calmo, ele estava sentado, ele estava com domínio próprio. Deus quer ministrar hoje em você essa paz que excede todo entendimento. As emoções estão agitadas, você está preocupado, você está angustiado, recebe a paz de Deus que excede todo entendimento. Assim como este homem gadareno, você vai sair daqui agarrado em Jesus, vestido com roupagens celestiais, com a paz de Deus no teu coração. E aqui está escrito em perfeito juízo. Sabe o que é perfeito juízo? Saúde mental. Sabe o que é perfeito juízo? Equilíbrio total, ordem. O caos é a desordem e o perfeito juízo é a ordem. Aquele homem era outra pessoa irreconhecível. Pentecostes é o dia em que o Senhor habilitou, ele revestiu pessoas que ninguém dava nada por eles, e eles ficaram irreconhecíveis. Pedro, que fugia da própria sombra, ele foi e falou no meio da multidão, e ele estava pensando em Romano. Não, eu não tenho mais medo de romanos. Ele pregou, e quando ele pregou, ele não fez um grande discurso, ele não usou frases de efeito. A pregação dele não foi intelectual. Sabe o que ele falou? Ele falou Joel capítulo 2, quando as pessoas ouviram este homem cheio de unção falar de Joel capítulo 2, 3.000 pessoas se converteram. A ilha do governador pode ser totalmente impactada pelo poder de Deus, porque você vai abrir a boca e você vai falar cheio de Deus para as pessoas que te cercam. Aí você fala, eu não sei, eu nunca soube evangelizar. Você sabia?
Eu não sou evangelista. Eu não sei puxar assunto e falar com as pessoas. Eu não soube, mesmo quando tentaram me ensinar. Olha, você chega, quando era a época, agora já não se usa mais. Era a época de evangelizar com as 4 leis espirituais. Nunca deu certo comigo, pelo meu excesso de timidez. Mas eu disse para Deus, Deus, eu não sou evangelista, mas eu posso evangelizar com o dom que o Senhor me deu. E eu nunca pensei que ensinar traria evangelismo. Eu nunca recebi tantas mensagens na minha vida. Olha, quando eu recebi a mensagem há 1 mês atrás, a pessoa falando, olha, o meu genro colocou suas palavras no YouTube e na tradução, e ele só fala inglês. Ele colocou na tradução, ele se converteu, muçulmano, se converteu, e hoje ele tem um grupo de 200 pessoas para quem ele fala de Jesus. Então, eu não sei chegar e falar assim, olha, aceita Jesus, assim, no meio da rua. Eu não sei fazer. Jonas sabe, ele sabe fazer. Tem muitas pessoas aqui, o meu neto sabe fazer. É o dom, mas naquilo que você faz, Deus vai te dar essa unção de evangelismo. Não importa o que você faz, mas Deus vai te dar essa unção de evangelismo em nome de Jesus. E isso é dom de Deus sobre a tua vida. Não é só a lista que a gente tem em Coríntios de dons, mas evangelizar também é o dom de Deus sobre a sua vida. E esse homem, ele falou, Senhor, eu quero ir contigo. Jesus estava indo, a cidade se expulsou. Jesus, o gadareno, que a gente não sabe o nome dele, o nome é Gadareno, porque ele é de Gadara. Então o gadareno falou, eu quero ir contigo, Jesus, eu não vou te deixar, eu quero aprender mais, eu quero receber mais, eu não quero mais nunca me separar de ti. Aí Jesus falou, não, você não vai se separar não, mas você vai ficar na tua casa, volta para a tua família, fica nessa cidade. Gente, que pedido difícil que Jesus deu para ele. Jesus mandou ele voltar aonde ele tinha problema. A família dele devia estar todo mundo magoado com ele. Ele devia ter ofendido todo mundo. A cidade, o problema dele é que ele foi muito envergonhado naquela cidade. Jesus mandou este homem só para lugares difíceis, aonde ele foi derrotado, aonde ele foi envergonhado. E eu quero dizer que o Senhor vai te mandar para lugares aonde você foi derrotado, para você sair vencedor, aonde você foi envergonhado, porque no lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra. Onde ele fez isso com Moisés. Moisés, você saiu do Egito, mas você vai voltar do Egito, porque você saiu fugitivo, mas você vai voltar, e você vai entrar ali no Egito, e você vai ser respeitado pelos demônios, por Faraó. Você vai sair com uma multidão, você vai sair como um herói, você vai sair como meu profeta, você vai sair cheio de mim. Você saiu vazio do Egito, derrotado, mas agora você vai entrar e vai sair cheio. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus. E o Senhor, sabe, os relacionamentos difíceis, não estranha se essa pessoa te mandar um WhatsApp, se você cruzar com ela na rua, é Deus mesmo que está mandando você restaurar o que foi destruído. Esse é o maior dom de Deus: transformação, restauração, restituição, e é tudo isso que nós vamos viver. Você crê nisso? E eu gostaria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 é o que Deus vai fazer com você. Aquele gadareno, ele ficou. Eu já li uma vez com vocês esse resultado da conversão desse homem. Mas eu preciso ler, porque hoje eu quero orar por todas essas causas que está aqui, essa listagem. Olha o que está escrito aqui em Marcos 7. Lembra que você leu comigo lá em Marcos 5, está o gadareno. 2 capítulos depois, olha o que acontece. No versículo 53. Estando já no outro lado. Gente, pega a sua Bíblia, fique em pé para ler essa passagem. Marcos, capítulo 6, desculpa. Marcos 6. Síndrome de pensamento acelerado. Eu estou aqui, estou lendo. É que o 7 dá bem aqui. Marcos, capítulo 6, versículo 53. Estando já
é outro momento. Jesus volta para Gadara. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, exatamente no lugar onde expulsaram Jesus, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Tem uma diferença aqui. Quando Jesus saiu do barco, 2 capítulos atrás, quem é que reconheceu Jesus? Os demônios. Ninguém estava nem aí com Jesus. Os únicos que reconheceram Jesus foram os demônios. Espera aí, como assim? Agora as pessoas reconhecem Jesus? Agora as pessoas, elas dizem dão boas-vindas a Jesus? Olha o que está escrito. Então, saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, e onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam, saíam curados. Gente, que diferença! Primeiro eles falam, sai daqui Jesus, expulsaram Jesus. Agora eles queriam tocar ao menos nas vestes de Jesus, porque eles sabiam que de Jesus saía poder e autoridade. Como aconteceu isso? Porque o gadareno ficou. Porque o gadareno pregou, porque o gadareno evangelizou. Ele disse, eu não preciso falar nada, olha para mim. Eu continuo com a mente sã, eu continuo restaurado, eu continuo liberto. Olha, arrumei um emprego, agora eu consigo trabalhar. Olha, agora eu tô casado, eu tenho família. Olha, minha vida é outra. Vida nova com Cristo Jesus. Se a tua vida é a mesma de antes de você se converter, é porque você não teve um encontro com Jesus. Eu quero te convidar hoje a ter um encontro com Jesus. E não estou falando para quem não conhece Jesus, para quem nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou falando para você mesmo, para você que tem 10, que tem 15, que tem 20 anos. Você que está sentado no banco da igreja e você só vem para o culto. Só vem para o culto. A tua vida tem que ser um testemunho vivo. Quando você sai na rua, as pessoas precisam perguntar de onde vem essa paz, de onde vem essa calma, de onde vem essa alegria. As pessoas, os teus vizinhos, você precisa incomodar os teus vizinhos com a presença de Jesus, mas incomodar no sentido bom. A tua família tem que ver, gente, que transformação. Você era de um jeito, agora você é do outro. Eu fiquei tão feliz. O meu sobrinho, ele ficou muito magoado com a minha irmã, porque ela se suicidou. E ele ficou de mal. Ele não falava mais o nome da minha irmã. E ano passado, eu conversava com o André não falava o nome da mãe dele. E o André era adolescente. O André se tornou adulto, e ele continuava não falando o nome da mãe dele. E de repente o André, o ano passado, ele falou, tia, você pode entrar comigo? Eu não tenho mais o meu pai, eu não tenho mais a minha mãe. Eu falei, opa, falou mãe. Vamos ver até onde ele vai. Eu não tenho mais o meu pai, eu não tenho mais a minha mãe. Você pode entrar no casamento comigo? Eu falei, com certeza. Eu fiquei com medo, um frio na barriga, de que eu tivesse viagem. E aí, Deus é tão Deus. Eu só posso dizer que Deus é tão Deus. Sabe onde era a minha agenda? Eu tinha agenda. Sabe onde era a minha agenda? Em São Paulo. No mesmo lugar onde ia ser o casamento dele. A minha agenda era 15 minutos de onde ele ia se casar. Quando eu contei a história para a pastora falou, você vai, é meu marido que vai te levar. Você vai no casamento, fica o tempo que você for, que eu estico aqui com louvor. Fica o tempo que for necessário. Eu falei, pastora, como eu posso te agradecer? Ela falou, eu estou feliz em poder servir. E assim foi. Só que eu não estava preparada para o que ia acontecer. Aí o meu sobrinho falou assim, tia, será que você aguenta fazer uma coisa por mim? Eu falei, pode pedir o que você quiser. Aí ele me aparece com um quadro que ele mandou fazer da foto da minha irmã. E ele falou assim, eu quero que você entre com ela
é minha mãe. Você vai ser a minha mãe. Você está entrando representando a minha mãe. Eu falei, a tua mãe? Fala o nome dela, André. A Neuza. Eu quero que você entre. Ali, sabe? O que eu quero te dizer? Por que eu estou contando essa história para você? Porque aí a minha sobrinha vendo as fotos, porque ele brigou com a família toda e ele não fala com ninguém, ele só fala comigo. E aí a minha sobrinha vendo as fotos, ela falou assim, tia, Deus está te usando para ser catalisadora. Você está juntando a família, tem um que não fala, tem outro que não fala, mas está tudo acontecendo, está tudo se reajustando, está tudo restaurando. Lembra que eu disse dos primos, a história que eu contei? Deus está fazendo, sabe por quê? Porque quando você está cheio de Deus, a presença dele por onde você anda, as coisas começam a acontecer. Eu falei, Senhor, muito obrigado, o Senhor curou o meu sobrinho, agora ele volta a falar com um, ele volta a falar com outro, agora a família se une. Só o Senhor poderia unir uma família tão destruída como essa. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Não diga para Deus, já passou tempo demais, Deus, de acontecer alguma coisa na minha família. Não, aconteceu no tempo certo e vai acontecer no tempo certo. Mas lembra o que eu disse? O meu desafio hoje, se você quer encontrar hoje, como Gadareno encontrou Jesus, para você impactar 10 cidades, se você não impacta nem 5 pessoas, é porque você não está cheio o suficiente. Este homem impactou 10 cidades. Multidões agora queriam agarrar Jesus. Eu quero o que aquele homem tem, eu quero a paz que ele tem, eu quero a alegria que ele tem, eu quero a libertação que ele tem, eu quero a restauração que ele tem. A tua vida não precisa ter grandes discursos, é só a tua vida, é o teu casamento, é a tua história restaurada por Ele. Então se você quer ter esse encontro com Ele hoje como Gadareno, levanta a sua mão agora. Eu estou falando com crente velho, sim, não precisa ficar com medo, é com crente velho mesmo, é com você que eu estou falando, te preparando para Pentecostes, te preparando para receber mais de Deus. Agora se você é crente velho e tem coragem, vem para frente e dizer, Senhor, eu quero te encontrar nessa noite. Eu quero, Senhor, ter mais de ti. Eu quero uma porção maior. O que eu tenho é pouco. Eu preciso de mais poder. Eu preciso de mais glória. Eu preciso de mais unção. Eu preciso de mais da tua presença. Eu preciso dos teus dons. Eu quero carregar a tua presença para onde eu andar. Eu quero te dizer que esse é um chamado para todos nós. Graças a Deus que eu já estou aqui na frente, porque eu quero mais de Jesus. Eu quero mais de Jesus. Eu já disse para você, uma igreja religiosa, uma igreja que diz, o que eu tenho basta, você vai ficar para trás. O que você tem não basta para este momento difícil que a gente está vivendo. Você precisa de mais de Cristo. Você que está aqui à frente, estende as suas mãos para receber. Fala, Senhor, eu quero como Gadareno. Eu não estou precisando de libertação, eu não estou possesso, mas eu preciso, a minha carne ainda grita alto. Senhor, eu não tenho tanta unção quanto eu deveria ter. Eu preciso de mais da tua presença, mais do teu poder, mais da tua graça, mais da tua unção, mais de Cristo e menos de nós. Ah, Senhor, eu quero declarar que essas pessoas vão sair daqui hoje impactando por onde quer que elas passem. Elas vão impactar a casa delas, vai impactar por onde quer que elas andem, vai impactar a ilha do governador. Em nome de Jesus, as multidões que vão entrar por essa porta é através do impacto nessas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, dá unção, dá mais Espírito Santo, dá mais, Senhor, enche esses corações, em nome de Jesus. O oceano do Espírito, que ali adorarei. Você que está aí, levanta a sua mão. Eu quero declarar, fica aqui ainda, você que está aqui à frente, você que está aí atrás. Eu quero declarar que hoje é um dia de quebrar algemas.
Aquele homem teve algemas quebradas em várias áreas da vida dele. Eu quero dizer agora que você vai prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vida financeira. Oh, Senhor, que escravidão. Ah, Senhor, quanta angústia nessa área. Mas o Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Vem, Senhor, manifesta o teu socorro na área financeira do teu povo. Senhor, estão gemendo debaixo, Senhor, desta dor financeira. Traz o teu milagre em nome de Jesus. Senhor, toda algema nas emoções, toda algema espiritual, seja quebrada em nome de Jesus. Incendeia esses corações, incendeia, desce, Senhor, desce como fogo